Bem, gente, nós estamos então no segundo item do Jesus como modelo, né? Que a gente vai trabalhar o capítulo 3 do Jesus e Atualidade, capítulo 1 do Desperte e Seja Feliz. Mas antes de começar a gente poder pensar a partir do que a Joana nos coloca, né? Eu queria trazer algumas colocações do Jung, já que Joana ela se baseia também no pensamento dele, né? Então, no livro Aion, que é um estudo sobre o simbolismo do si mesmo, né? É um livro que é o volume 9.1, ele vai ter um momento da escrita dele que ele vai explicar para o leitor. Ele vai dizer por que motivo, né? Falo aqui de Cristo. Jung está colocando isso. O leitor pode me perguntar por que motivo eu falo aqui de Cristo. E ele daí responde, né? Ele diz que ele fala necessariamente de Cristo porque ele é o mito ainda vivo da nossa civilização. Então, para Jung, né, o Cristo é um mito vivo, é um mito que pulsa e que está na base de, no mínimo, ele diz, da consciência ocidental do homem. Né? Então, ele vai dizer que Jesus, que o Cristo, é o herói da nossa cultura, e o qual, sem detrimento da sua existência histórica, sem independente, né, ou não, encarna o mito do homem primordial, que ele chama de Adão mítico, o segundo Adão. Né? Então, para Jung, ele ocupa o centro da mandala cristã. Então, ele representa o Senhor tretamorfo, que ele chama assim, porque que é o símbolo dos quatro evangelistas, que representa as quatro colunas do templo, né? Que é representado por figuras de animais. Né? Então, Jesus representa o Senhor dessas colunas. Né? E ele vai dizer que Cristo está dentro de nós e nós estamos nele. E que seu reino é uma pérola preciosa, como um tesouro escondido no campo, ou um pequeno grão de mostarda que se transforma na grande árvore, chamada por ele também de a cidade celeste. Então, para Jung, isso a gente vai trabalhar daqui a algumas encontros mais tarde, né? Uh, Tanto o próprio Cristo como o reino de Cristo está dentro de nós. E por isso que ele vai, então, justificar na escrita dele, né, que psicologicamente Cristo representa o arquétipo do self. Tá? E esse arquétipo do self é o arquétipo da totalidade. Quando a gente fala em self, a gente fala em totalidade também sempre, né? A totalidade. E a totalidade que, de uma certa maneira, está presente na própria condição da figura do Cristo, né? Como alguém que alcançou um grau ótimo, excelente de desenvolvimento psicológico, mas está também na condição do Cristo, naquilo que ele entrega para nós enquanto vida dele. Tá? E aí, de uma certa maneira, Cristo também é a implantação do arquétipo da alteridade, do outro, que, de uma certa maneira, para me individuar e conquistar esse lugar excepcional de excelência humana, eu não posso fugir da vida. A individuação não exclui o mundo, inclui o mundo.
a individuação não exclui o outro, inclui o outro. Então, de uma certa maneira, o Jesus não é só um símbolo do self na sua totalidade, mas como é o arquétipo também que implantou a noção de autoridade, a noção do outro, né? Porque justamente Jesus abriu o espaço para o outro, ainda mais o outro negligenciado, o outro rejeitado, o outro esquecido. Mas mais do que isso, o outro enquanto suportar a todos nós, no símbolo da crucificação. Então, o símbolo da cruz, que é um símbolo de totalidade também, né? Porque representa o eixo vertical da vida, que são os valores espirituais, éticos, né? E a experiência do self, junto com o eixo horizontal, que é a dimensão do ego, que é a dimensão cotidiana, rasteira, mas também fundamental para todos nós, integrar as duas realidades da vida, né? A realidade espiritual e material, mas também é o crucificado é ficar suspenso, né? Diante do conflito, suportando, né? Os equívocos da humanidade. Então, Jesus crucificado representa aceitar a nossa sombra, a nossa ainda incapacidade de compreender ele, porque ele morre por nós, né? Ele é crucificado como uma forma de demonstrar a entrega total e amorosa por nós mesmos, né? Então, aí tem essa imagem do Cristo como esse símbolo, então, do self, e por isso que ele acaba sendo uma figura muito importante para a psicologia do Jung, né? É, e tem vários aspectos, reflexões que a gente pode fazer a partir disso, né? Então, se por um lado ele também é um espírito que tem nós, mas que adquiriu uma evolução e chegou onde ele chegou, né? Então ele representa, de uma certa maneira, essa caminhada que a gente falou semana passada, da qual todos nós também podemos realizar, né? Porque ele vai dizer lá em João, no capítulo 14, versículo 12, né? Ele vai dizer: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, ele disse que nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais ainda, né? Então, de uma certa maneira, ele anuncia a imagem desse homem, desse humano, enquanto potencial naquilo que a gente pode chegar na nossa evolução. E Joana compara Jesus a um sol, né? Um sol que vem iluminar para que nunca mais tivesse trevas na Terra, né? Então, por isso que ele é um modelo, né? É um exemplo de ser com S maiúscula, que em sua psicologia demonstra profundamente como fazer essa caminhada, como cumprir o código moral das leis, né? Onde toda essa dinâmica é uma sucessão de virtudes, né? Sustentado pelo amor, pela compaixão, pela humildade, a questão da mansidão, da verdade, a resiliência, a fé convicta, a caridade, a simplicidade, a autenticidade, ou seja, tudo está lá no Cristo, né? Ou seja, todo esse conjunto que a gente representa as virtudes e que é sintetizada no amor. E aí, de uma certa maneira, quando a gente fala em self, a gente fala em totalidade, tá? Então a gente está falando também, né, gente, que Jesus ele toca, ele penetra em toda a nossa personalidade. E isso é a mesma dimensão da experiência simbólica. Quando o Jung ele fala que toda experiência simbólica
ela é uma experiência de totalidade, porque o símbolo ele toca em vários níveis de realidade da psique, tanto para o ego quanto níveis inconscientes, né? O Jesus é o símbolo máximo por excelência do céu. E como símbolo de totalidade, a experiência com ele vai nos tocar não uma parte da gente, não naquilo que está sendo vivido especificamente naquele momento. Quando, por exemplo, Jesus fala para que quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra em relação à adúltera. Não é só uma questão de direito, ele revoluciona tudo. Não está só questionando o direito humano e o direito divino. Não está só questionando a questão da pureza e da impureza. Não está questionando a questão do julgamento em relação ao outro. Naquele momento, aquela experiência com Cristo, ela mobiliza todas as forças espirituais de cada um que está lá presente. Né? Então, de uma certa maneira, a presença de Jesus é uma presença de totalidade também. Toda a sua personalidade entra em jogo. Jesus não entra só com um olhar, não entra só com uma palavra, não entra só com um gesto. Ele envolve, ele nos penetra, ele nos mobiliza, todo o seu ser está ali, entregue, envolvido e compreendendo a gente. Ele sabe exatamente o que se passa dentro de nós. Né? Ele cava com profundidade, até atingir a rocha que sustenta a nossa essência. Então, ele é esse sustento também que a personalidade deve encontrar. Ele é o fundamento da experiência humana e de cada um de nós. E por isso ele cava sempre profundamente. E é o que a gente tenta fazer em menor grau, o terapeuta, o psicólogo, o analista faz isso, ele tenta cavar, ele tenta penetrar a alma, coisa que Jesus fazia de maneira natural e espontânea e plena a todo momento de sua vida. Sara, quer colocar alguma coisa? Boa noite. Eu queria perguntar, mas você já respondeu. Então ele nos conhece profundamente. Você já Ele respondeu. conhece mais do que a gente conhece de nós mesmos, né? Uhum. Então você já respondeu. Muito obrigada. Sim, ele conhece totalmente a gente. Totalmente. Ele penetra, né, na nossa condição e pode ter acesso a todas as informações E da ele nossa nos realidade. ama do jeito que somos, profundamente, né? É Sim, isso. com certeza. Não, sim, nos ama a ponto de se comprometer com Deus em favor de nós, quando ele diz que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Então, ele está comprometido com a gente também, né? Então, de uma certa maneira, a gente pode perceber na imagem de Jesus o terapeuta por excelência, o terapeuta excepcionalmente dotado. Então, realmente ele não precisava que alguém o informasse a respeito dos homens, pois ele sabia muito bem o que vai no coração de cada um. Lembra quando tem uma multidão em torno dele e ele diz: Alguém me tocou, alguém tocou na minha veste. Quem tocou na minha veste? Não que ele sabia quem era, mas ele queria provocar um questionamento, e ele sabia que aquela pessoa que foi tocou por fé, que tinha fé, e ela seria então curada pela fé dela. Então, ele estava em permanente conexão com Deus, mas também em conexão com nós. Né? Então, o que o Novo Testamento atesta em relação a Jesus? Né? Era de alguém que sabia ensinar e falar, com todo o poder e com toda a autoridade.
né? Então, a gente vê lá no Novo Testamento essa autoridade de Jesus, esse poder dele, né? E ele não agia com violência, nem com imposição, com o arbítrio de ninguém, não feria o arbítrio de ninguém. Mas ele tocava o coração dos homens. E as pessoas ficavam convencidas daquilo que ele dizia. E não era só a palavra dele que convencia, mas justamente essa presença total dele, a eficácia da sua ação, né? Era toda a sua personalidade que estava em jogo, porque dele saía uma força que curava todos os males, né? Então, a terapia proposta que ele punha em prática era a sua própria personalidade, né? Eu Solito quer colocar alguma coisa? Assim, eu estava ouvindo, né, você falando e eu vendo também Jesus no templo, pequenininho, com 12 anos, eu creio, ele lá falando no meio dos autores com a maior autoridade, né? E interessante que eles estavam ouvindo a ele, eles prestavam atenção no que ele estava falando. E então ali Jesus, a sua moral, mesmo sendo uma criancinha, né, nos termos aqui da Terra, ele já era o Jesus planetário. Então, aquela força moral dele era tão grande que aqueles doutores da lei estavam ali petrificados ouvindo. E depois, quando José e Maria chegaram e conseguiram encontrá-lo, e perguntaram o que ele respondeu: estou cuidando dos negócios do meu pai. Olha que coisa, Gelson. Ali, eu só queria lembrar isso, porque é tão sublime que a gente fica assim, arrepia a alma, sabe? É incrível. Uhum. Porque ali, apesar do ego dele ser um ego de um adolescente, a consciência dele já era de céu, já era dessa dimensão profunda de um ser já iluminado, né? Maria Silva? Oi, boa tarde, Gelson. Você está colocando aqui no esses dados aqui. Eu estou no livro da Joana, Jesus e Atualidade. Sim. Eu acho que cabe no que você está colocando agora. Eu queria. Uhum. Tem dois tópicos que eu tenho dúvida, acho que vou perguntar os dois agora, Claro, para não ter pode muito tempo. trazer. O primeiro é que é quando ela colocou, reformula o conceito mosaico e atualiza-o em termos de conquista possível. Eu queria um pouco que você pudesse falar um pouquinho, que você estava falando agora dele, dentro dos conceitos mosaicos e da sociedade, e naquela parte que ela fala, nega o mundo sem o maldizer, abençoando. Eu queria entender um pouco esse nega o mundo também. Se você pudesse Uhum. me explicar um pouco. De uma certa maneira, né? Ela reformula o conceito mosaico, né? Do olho por olho, dente por dente, né? Porque a proposta mosaica é a proposta do Deus justo, né? Ainda do Jeová, que é um Deus temido, né? Pelos hebreus, né? Então, de uma certa maneira, Moisés traz os mandamentos, né? E ele reformula toda a tradição de Moisés numa linguagem agora amorosa, né? Então ele atualiza num contexto novo que é justamente o pai de amor, né? Então existe três níveis de mudança psicológica em relação às fases de consciência espiritual na Terra. Primeiro é a fase do pai, que é a época de Moisés. Depois é a fase do filho, que é Jesus, né? Que representa, então, a mensagem de amor. E depois tem a fase do Espírito Santo, que é a fase do Espiritismo, que o Espírito Santo é a junção dos Espíritos de luz em nome do Cristo, né? Que é daí trazer a experiência religiosa naquela proposta do Cristo para dentro de nós. Né? E a experiência da comunhão. Então, Jesus reformula a proposta mosaica, né? E realmente ele nega o mundo. Por quê? Porque não submete às leis e à lógica dos homens. Né? Então, de uma certa maneira, ele é um revolucionário, é um transgressor das tradições e da lógica do sistema social, político da época. Mas ele faz de uma maneira sem
agredir, né, sem excluir, né, o mundo, né? Ele consegue suportar, mas ele não compactua com a inconsciência dos homens e com a lógica dos homens. Obrigada, viu? Silvia? Gelson, em realidade, Jesus, o que ele fez com as leis mosaicas, ele resumiu elas todas naquela sentença: ama a Deus, ao próximo como a você mesmo. E, de certa forma, ele trouxe Uhum. tudo. Quando você diz que ele foi isso que ele fez, ele trouxe toda a lei numa só, Uhum. que explicou, de certa forma, ele integrou dentro dessa sentença todos os mandamentos, não é? Porque se você ama o teu próximo, ama a Deus, você não rouba, você não maltrata Uhum. ninguém, respeita as pessoas. Claro. Nessa questão, por exemplo, dessa história que você falou de Jesus, quando ele pergunta quem me tocou, é interessante que nós estamos ainda no nível do Pedro, não é? Uhum. Que ele disse que tem tanta gente que eu vou saber quem que te tocou. É bem interessante essa história, porque me Uhum. lembrou disso, porque a gente ainda está nesse nível de ver as coisas pequenas, né? Em Sim, vez de ver o todo o espiritual. é Seria mais ou verdade. menos uma coisa assim? Com certeza, né? Porque, de uma certa maneira, justamente, o Jung vai dizer que Jesus, que cria-se uma figura extremamente luminosa. Quando ele diz que Jesus é uma figura luminosa, que é luminosa, o que está dizendo? Que Jesus ele desperta por si só uma experiência religiosa. Ele desperta Deus também na gente, porque o luminoso para Jung é justamente a dimensão da experiência religiosa naquilo que lhe provoca de fascínio e temor, né? Então, ninguém ficava indiferente a Jesus. Ou tu odiava, ou tu amava, ou tu tinha medo, ou tu tinha vergonha. Ninguém podia ficar indiferente, porque ele era uma experiência luminosa. Ele tinha um tal grau de posição, de autoridade moral e espiritual, que ninguém consegue ficar neutro ou indiferente à figura dele, né? E o Jung vê essa concepção luminosa de maneira de que o Cristo ele de uma certa maneira ele viveu uma vida concreta, pessoal e única, mas todos os seus traços essenciais tinham um caráter arquetípico para Jung. Então, apesar de ele ser um homem, né, encarnado, né, uma pessoa que encarnou, tendo uma vida pessoal completa e única, a dimensão da vida dele era toda arquetípica. E quando ele fala de caráter arquetípico, é que ele tem um caráter básico, essencial, fundamental e universal. E esse caráter arquetípico de Jesus, né, a gente vê em todos os detalhes da sua biografia, né? Todos os temas amplamente difundidos no Novo Testamento, né? E aí a gente vê que, de uma certa maneira, todo os aspectos mais pessoais da vida de Jesus, a gente não tem acesso. A gente não tem como extrair uma vida individual despojada do mito que ele se tornou para nós, esse mito vivo, né? Então, Jesus enquanto personagem humana e o Cristo enquanto figura do self divinizado se entrelaçam de tal maneira que a gente não consegue, de uma certa, diferenciar uma coisa da outra. Então, não tem como, se tu quer separar, quer compreender isso melhor, tu perde esse caráter de totalidade.
se tu querer separar o individual do arquetípico, né? A vida do Cristo é, é uma vida realmente exemplar no sentido pleno da palavra, nesse nível arquetípico, né? Não que nós não vivemos também, todos nós, como indivíduo, questões arquetípicas. Nós também vivemos. Mas qual é a diferença da nossa vida arquetípica e do Cristo, né? A gente vive essas formas arquetípicas de maneira inconsciente, não reconhecida. E somos arrastados por essas forças arquetípicas. E Cristo não, né? Ele não só vive de maneira consciente, em alto grau. Doutor Gelson, que está congelado? Acho que nós perdemos o Gel. Só um minutinho, gente. Podemos, Gelson, pode falar. Então é isso, né? Então, na verdade, Jesus, o Cristo, né, representa a própria vida do arquétipo, a força que está na base de todo o arquétipo, né? E mais do que nunca, o próprio arquétipo do self, né? Por isso que Cristo, para Jung, é um referencial para que todos nós desenvolvemos também o nosso Cristo interior, que é o sinão de self, né? Silvia? Só pensando naquilo que você tinha dito, aquela cotação que você fez do São João, que é no item 12, 14, item 12, que ele fala, vocês é através do trabalho e vocês faz tudo o que eu faço e até mais. Quer dizer, de certa forma, então, Jesus já estava dizendo que nós temos o potencial de nos tornarmos luminosos e chegar no ponto que ele chegou. Seria isso? Você interpretaria assim? Sim. De uma certa maneira, nós temos, então, em Jesus, o arquétipo da totalidade, né? Ele representa justamente o self enquanto aquilo que é de mais divino dentro de nós, e ele realizou esse divino nele, né? Então ele é o símbolo do self, o símbolo dessa totalidade plena que ele realizou. Ele é ao mesmo tempo o, o modelo de individuação, de um caminho para chegar até isso. Então, todo o percurso dele são padrões arquetípicos, né, de uma certa maneira, que mostram temas essenciais que valem para todos nós. Então, Jesus ele trouxe temas básicos, fundamentais e essenciais que marcam a trajetória da individuação de qualquer espírito. E terceiro aspecto, né, ele também nos dá ele é um terapeuta, né? Ele nos dá não só temas do processo, mas nos dá também como realizar esse processo, né? E aí tem uma questão fundamental nesse sentido que o Jung coloca, né? Que ele nos mostra que o foco não é no exterior. Eu não vou entrar agora aqui, porque a gente vai trabalhar isso depois, vai ser um tema do nosso encontro sobre a questão da subjetividade da vida interior. Tá? Mas, de uma certa maneira, Cristo então, nos arranca do estado de inconsciência e nos dá uma possibilidade de ter uma vida experimentada de maneira consciente. Então, o caminho dele é um caminho do autodescobrimento, de tornar-se consciente. Então, não é possível se apropriar do Evangelho de Jesus, de compreender um Cristo, só por meio do aprendizado ou da sugestão. Mas sim, quando a gente retira
nossa projeção de um Cristo exterior, histórico, ou mesmo metafísico, para que a gente possa despertar o Cristo interior. Então, o self, ou o Cristo, para Jung, não pode se tornar real e consciente sem o retraimento das projeções externas. E quando a gente está projetando esses valores, a compreensão do Cristo de maneira concreta e externa, não há para Jung uma transformação psicológica. É necessário um ato de introjeção, diz o Jung. Ou seja, esse conhecimento que o self vive em nós, e não em uma figura externa, separada, diferente de nós. Então, de uma certa maneira, se o Cristo representa uma figura muito distante de nós, por um lado, porque ele está no estágio de consciência, de iluminação, que vai demorar muito para a gente chegar. De outro lado, ele nos aproxima do divino e nos cria uma intimidade com o divino como experiência interna em nós mesmos. Porque o self, né, não é uma experiência separada, diferente de nós. O self sempre vai ser, para Jung, né, o centro mais íntimo e, ao mesmo tempo, a nossa periferia. A nossa cintila, diz o Jung, e o nosso ponto solar. Né? Então, ao mesmo tempo que ele é o centro, ele é a totalidade, o self. Né? E por isso que o Jung vai dizer, aquela frase que a gente já trouxe aqui, né? Que a primeira experiência do Cristo em relação à nossa caminhada, qual é a primeira experiência, para Jung, qual é a primeira experiência enquanto modelo que Jesus nos propõe para a gente poder fazer a nossa caminhada consciente? Alguém sabe dizer? Alguém tem alguma ideia? Então, eu vou... Sim, Maria. Você colocou a primeira experiência que ele tem para a gente como modelo? Qual é a primeira proposta como modelo para a gente fazer uma transformação, uma caminhada de crescimento e transformação psicológica e espiritual? É a humildade Jesus. com o nascimento dele, com o jeito que ele veio de nascimento, a situação do nascimento dele? Eu vou dizer que... Joseph, quer colocar alguma coisa? Qual é? Eu penso que a proposta de amar a si mesmo, amar a si mesmo significa dar-se esses valores em si mesmo, né, que nós estamos em nós ainda não descobrido. Então, Sim. Tá, ótimo. Eu sou Lígia, depois a gente vê o que Jung vai dizer a respeito disso. Eu penso que quando ele diz, né, bem claro, toma a tua cruz e segue-me, eu acho que ali ele não tem assim, é uma proposta sine qua non, porque ou nós ficamos com o mundo ou ficamos com Jesus. Então, para mim é esse, mas aí eu não sei se está certo, imagina. Lígia? Eu acho que o primeiro passo é a gente, de fato, investir no autoconhecimento, se enxergar como você de fato é, porque a gente está tão acostumado a tentar burilar quem somos, porque a gente não aguenta aceitar quem somos de verdade, né? A consciência apita de uma forma muito forte, então a gente está muito acostumado a mentir para nós mesmos. Então, eu acho que o primeiro passo é você encarar com transparência quem você é de verdade, entender quem você é de verdade sem medo do que você vai descobrir. E aí sim, você começa a ter condições de começar a caminhar. Sim, isso então que estou falando, né, juntando, né, isso, Lígia, que estou falando, que o Zé vai falar, o José falou também do amor a si mesmo, é sintetizada
na palavra de autoaceitação. Então, eu vou ler aqui o volume 11 do Psicologia e Religião, capítulo 5, onde a gente já trouxe em alguns momentos essa frase para você, só que agora eu vou trazer ela mais ampliada. Então, ele diz assim: se um médico quer ajudar um homem, deve primeiramente aceitá-lo tal como é. E não poderá fazer isso enquanto não se aceitar a si mesmo, previamente, tal como é, em seu ser, com todas as suas falhas. Isso talvez pareça muito simples, mas o que é simples, em geral, é sempre o mais difícil. De fato, a simplicidade constitui a arte suprema, e assim, a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e o centro de toda uma concepção do mundo. Que eu faça um mendigo sentar-se continuando, né? O que faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faz. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, que existe dentro de mim, sou eu mesmo e precisa da esmola da minha bondade? O que eu mesmo sou, o que eu mesmo sou, o inimigo que é necessário amar? Assistimos aqui a inversão total da verdade cristã, pois já não temos mais amor nem paciência, somos nós próprios a dizer ao irmão que está dentro de nós: raca, louco, condenando-nos dessa forma a nós próprios e irando-nos contra nós mesmos. Exteriormente, dissimulamos aquilo que somos feitos e o negamos categoricamente, haver encontrado à nossa frente esse miserável que habita dentro de nós. E mesmo que o próprio Deus tivesse se aproximado de nós, oculto sob esses traços repugnantes, nós os teríamos rejeitado milhares de vezes, muito antes que o galo cantasse. Depois eu vou botar de novo a citação aí para vocês, né? Aí no grupo, para vocês terem esse material. Tá? Então, de uma certa maneira, Jesus começa assim a vida dele, suportando a todos nós. Só de reencarnar nisso, né, gente? Ele demorou 1000 anos se preparando para reencarnar. 1000 anos baixando, condensando seu perispírito e para suportar a atmosfera psíquica da Terra, né? Que para ele deve ser algo extremamente pesado, né? Um espírito, né? Então, a entrega dele foi uma entrega justamente de aceitação. Ele nos aceitou, ele nos acolheu, e ele realmente entrou nessa vida começando daí. Eu não estou aqui para condenar, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para desfazer de ninguém. Eu estou aqui aceitando cada um de vós, porque eu posso reconhecer através desse caminho amoroso a fazer esse encontro com vocês mesmos. Tá? Kátia? Gelson, então a gente pode dizer que antes de rejeitar Jesus, nós estamos rejeitando a nós mesmos? Sim, rejeitar Jesus é rejeitar tudo, é rejeitar Deus, é rejeitar nós mesmos, é rejeitar a vida, é realmente entrar nessa armadilha de dizer assim: eu não tenho chance, eu não quero saber disso, eu não tenho ou não tenho capacidade de, mesmo que seja por um movimento orgulhoso, né? Eu posso mais do que Jesus, eu estou certo, mas na verdade é uma cegueira onipotente de alguém que tem medo de se encontrar consigo mesmo. Tinha alguém? Quem?
Tinha alguém que tinha levantado. Doutor Gelson, foi eu, mas já foi Ah. respondida. Ah, Obrigada. tá bom. A Cláudia Viana? Gelson, hoje eu lendo, vindo do trabalho no ônibus, o primeiro capítulo do Desperte e Seja Feliz, veio justamente, alguém já mencionou aí, né? É onde Jesus diz que é aí que estão todas as leis e os profetas, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que esse despertar, e hoje eu estava lendo sobre Madre Teresa, onde ela diz como que eu vou amar a Deus se eu não conseguir amar meu próximo, né? Se o meu próximo que eu vejo eu não consigo amar, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? E assim, isso também é para o lado de Jesus, que a gente não tem nem noção, como diz a Joana, na atual estágio da psicologia profunda, um estudo da personalidade de Jesus não se torna conclusivo por ausência de agudeza. Uhum. Então, eu parei, né, e fiquei olhando além e pensando como que a gente pode fazer ideia de um ser, da grandiosidade daquele que, antes de tudo ser, ele já era, né? Então, eu acho assim uma coisa fenomenal e o modo como a Joana bota aqui, né? E dá os exemplos baseado em Freud e Jung. Então, é assim, fora de série, né? E é interessante isso, né, Cláudia? Porque no Jesus e Atualidade, né, ao mesmo tempo, a Joana vai dizer que Jesus é a personagem histórica que mais identificada com o homem e com a humanidade. Apesar de ele ser tão distante de nós, na sua condição evolutiva, né? Ele justamente, diz a Joana, ele faz esse caminho de identificar o homem com a humanidade. Ou seja, Jesus nos devolve para a gente mesmo, que o homem não está vivendo sua humanidade. O homem está vivendo sua animalidade, a sua inconsciência, a sua ignorância, a sua condição de não despertar. E Jesus vai dizer, para aí, gente, vocês não são mais bicho. Vocês não são mais só impulso, instinto e reatividade baseado em violência, em dominação, em etc. Vocês são homens. Existe uma humanidade e eu venho trazer essa humanidade para vocês, né? Eu venho realmente dizer o que é realmente ser homem, ser humano, né? Ser um indivíduo. E essa é a proposta de Jesus. Silvia? Achei interessante o ponto que você fez a respeito de Jesus, dele ter demorado tanto tempo para vir, mas, por exemplo, quando ele diz que ele veio ao mundo não para destruir a lei, mas para completá-la, né? E a Joana acho que faz, de certa forma, não sei se eu entendi bem, mas a Joana faz esse ponto no Desperte e Seja Feliz, quando ela diz que Jesus, é impossível colocar ele dentro de uma coisa, a gente aprisionaria, ele é muito maior que a gente, muito antes da vida e tal. E ela disse assim, que a única coisa que nós temos para entendê-lo foi as palavras dele, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho. Quer dizer, quando ele diz, eu vim completar a lei, quer dizer, veio lembrar a gente das coisas que eram importantes, e acho que vem bem nesse ponto que você fez, ele veio mostrar para a gente como ser humano, não é? Como Exato, ser... e a Joana vai dizer, vai completar mais ainda, que ele vem ser a luz do mundo, né? A luz do mundo, claridade exato. dos séculos, ela diz assim. A força que vence a noite da ignorância, ou a treva da inferioridade de cada um de nós, né? Então, é bem por aí. Porque os pontos que ela faz, né? Eu sou o caminho, verdade, a vida, eu sou o bom pastor. Quer dizer, ele sempre nos indica de todos os jeitos possíveis
que ele é o caminho realmente para a humanização. Eu achei muito bonito esse ponto que você fez. certeza. Obrigada. Então, a gente está querendo aprender a ser humano. Thank you, Gelson. Gil? Boa noite a todos. Você trouxe uma coisa incrível, né? A gente vê a magnitude da caridade de Deus quando você fala de suporte, né? Isso nos traz o quê? Que Jesus suportou no sentido de tolerância, mas, sobretudo, suporte no apoio, né, isso que nós temos que fazer dentro das nossas relações, sobretudo na família, né? Jesus, ele foi esse sustentáculo, né? Como um exemplo. Muito obrigada, Gelson. Muito bem, gente. Nosso tempo já está esgotado. Tem que ir para tem outro encontro com a Mansão do Caminho, agora as gravações da Mansão. Mas semana que vem a gente continua um pouquinho mais, né, nesse ponto, e já vai também puxando um pouquinho do item 3, tá bom?